Olá, alunos, tudo bem? Bom, essa é a aula número 3, está online. Como eu tinha falado na aula anterior, ela complementa a aula da atividade agrícola no Brasil. No segundo item, o Brasil e a economia global, na aula passada, faremos uma explanação nessa, tá? Então, na outra aula, a gente tinha dois tópicos, que era a agricultura no Brasil, ou atividade agrícola no Brasil, e lá, se vocês não me falham a memória, vocês mesmos quando viram a outra aula, tinha o segundo item lá, o Brasil e a economia global. Para não ficar muito longa, muito extensas, ambas as aulas, eu dividi em duas, tá? Então hoje a gente vai ver a segunda parte da aula, que é o Brasil e a economia global. As habilidades continuam iguais, tá? Igual a aula anterior, tá? Identificar dados, representações e informações encontradas em cartas e mapas para comparar as diferentes etapas no processo de formação territorial. Bom, vamos para o segundo slide aqui, que já vai ser um slide que nós vimos isso nas aulas presenciais, tá? Então, se trata da balança comercial. Bom, a balança comercial, pessoal, ela tem três fatores importantes nela, que é equilíbrio, superávit e déficit. Quem fez as atividades da prova e acertou, lembra bem do que eu estou falando. Quem errou lá vai fazer uma revisão agora comigo para a gente poder dar andamento nessa aula. Sem esse entendimento da balança comercial, fica difícil depois de vocês entenderem o próximo mapa que vai vir a seguir. Tá bom? Então, nós temos equilíbrio, superávit e déficit. Bom, essa balança que vocês estão vendo na imagem é uma balança de importação e exportação. É uma balança em equilíbrio. Ela é ruim ou ela é boa? Não, ela é boa. Enquanto você tem a balança comercial equilibrada, você mantém toda a sua economia, né, ou a economia de um determinado país, em ótimas condições. É melhor ela estar com uma exportação maior que importação? Melhor ainda. Se você tiver no superávit, você vai gerar reservas, tá? Então você vai conseguir ter reservas de capital no país, tá? Então, quanto mais a balança estiver em superávit, maior vai ser sua reserva, porque se um dia sua balança cair, você vai ter uma reserva extra para manter a economia do seu país, ok? São termos da balança comercial, tá, pessoal? Equilíbrio, superávit e também déficit. Bom, uma balança comercial de um país, ela pode variar de acordo com o volume de entradas e saídas de produtos e mercadorias, tá bom? Eu vou citar alguns exemplos aqui, lógico, tem vários, tem milhares de exemplos, mas eu vou citar alguns que influenciam na balança comercial. O que influencia numa balança comercial de um país? Os produtos agropecuários, que são carnes, produtos agrícolas, tá? Então a carne pode ser bovina, suína, tá? Ovina, tanto faz. É, os produtos agrícolas, soja, café, algodão, milho, cana-de-açúcar, laranja, tá? Tabaco, mate. Então, pode ser vários tipos de produtos agrícolas que também vão influenciar na balança comercial. O que mais? Na área de minerais, bauxita, manganês, carvão mineral. Tá? A bauxita, para quem não sabe, é um mineral, o alumínio deriva desse mineral. O ferro, para a fabricação do aço, deriva do manganês. Então, todos esses tipos de produtos agropecuários e minerais compõem uma balança comercial de um determinado país. Tá? Eu estou citando alguns exemplos aí que boa parte nós temos aqui no Brasil. Tá? Nós temos os produtos alimentícios industrializados, que nós podemos industrializar e exportar, e também vice-versa, nós também podemos comprar. Maquinários em geral, tá? Que nós podemos comprar e exportar também, né? Exportar e comprar, não tem problema nenhum. Peças automobilísticas, que a gente pode fabricar aqui e vender e também comprar as que precisa, e componentes eletrônicos, celulares, computadores, peças de avião, tá? Painéis de carro, toda a parte que você vai mexer com componentes eletrônicos também faz parte de uma balança, tá bom? Agora vamos ver como que funciona essa movimentação da balança. Tá? Uma balança positiva, olha aqui, ó, ela está pendendo para o lado da exportação. Tá? Então, uma balança positiva, tá? Ela vai estar mais pesada aqui, olha,
nas vendas. Então, se ela está mais pesada na venda, ela considera o quê? Lucrativa. Tá? Ela é considerada lucrativa. Então, dizemos que o país possui um superávit em sua balança comercial. Tá bom? E o outro lado aqui, olha, pode ver que a exportação menor e a importação está maior. Então, você começa a comprar muito, tá? E exportar menos. Isso, se você gasta mais do que você ganha, você vai ficar devendo. Então é normal isso, tá? Então uma balança não favorável, ou seja, negativa, ela é considerada de forma deficitária, juízo. Então dizemos que o país possui um déficit. No caso, vamos usar o exemplo do Brasil, né? Ele precisa utilizar suas reservas cambiais. Então, por exemplo, quando o Brasil está com uma balança desfavorável, ele usa o dólar ou as reservas de dólar que ele tem para poder pagar suas contas. Então, essa reserva eles acabam usando. Se essa reserva se acaba e você entra aí de vez mesmo no negativo, você deixa de investir em setores sociais importantes como saúde, educação, transporte, previdência, segurança pública, saneamento básico, e várias outras atividades. Tá vendo a preocupação de uma balança quando o país está mal? Eles deixam de investir no povo, na população. Vamos encerrar essa primeira parte aí com o volume de entrada e saída de dinheiro no país, né, o que representa uma balança, e quando exportamos mais do que importamos de mercadoria, ocorre um superávit. Quando compramos mais do que vendemos, chamamos de déficit. Nesse terceiro slide, gente, nós vamos fazer uma análise desse mapa gráfico. Vocês podem perceber que nós temos um gráfico aqui na legenda e temos várias cores aqui. O mapa ele diz respeito ao que? Exportação, exportações e importações do Brasil em 2012. Tá? Então, olha, todos esses países que aparecem no mapa aqui, olha, eles têm relação com o Brasil. Às vezes muito poucas, tem alguns que não tem nenhuma, tá? Mas a grande maioria tem relação comercial com o Brasil. Então, olha, tudo que está em laranja no mapa, olha aqui, ó, tá vendo as bolinhas aqui, ó, meio círculo, né? Meia circunferência, olha aqui. Tá vendo? São importações. Então é o que o Brasil compra. Tudo que está em verde, olha aqui, ó. Tá vendo? O que está em verde é o que o Brasil vende, tá? Bom, então vocês já começam a pensar, professor, então, por exemplo, nessa bolinha aqui, olha, com a Colômbia, o Brasil tem uma balança favorável, né? Falei, tem por quê? Porque o laranja é importação, então ele compra menos do que ele vende para a Colômbia. Então a balança é favorável. Isso mesmo. Tá? E se vocês perceberem, o fundo aqui da Colômbia está em que cor? Vermelha. Então nós temos um superávit grande com essa região. Olha a Venezuela. A Venezuela nem grande nem pequeno. Nós temos um superávit menor. Mas olha os Estados Unidos, que é um dos maiores parceiros comerciais nossos. A gente está em déficit. Olha a cor aqui no mapa. Por que nós estamos em déficit, professor? Não entendi ainda. Olha aqui a exportação. Olha a importação. A importação é o que a gente compra do país. A parte verde é a exportação, é o que a gente vende. A gente mais compra ou mais vende? Mais compra. Então a gente tem uma balança desfavorável. E olha o nosso principal parceiro, que é a China. Uma balança favorável, tá vendo? A gente mais compra, a gente mais vende do que a gente compra, tá vendo? Então tem uma balança favorável. Olha a Rússia, nem compra nem vende, a gente mantém uma balança, embora a gente tenha até um superávit legal com eles na balança equilibrada, tá vendo? Então vai depender muito, no geral, como que está a balança brasileira, tá bom? Vamos colocar os nomes aí nesses mapas para ficar mais interessante, tá? Então você tem os Estados Unidos aí, ó, que eu estava falando, lá em cima o Canadá, tá? Então a gente tem que o Canadá tem uma balança equilibrada, ó, superávit menor, mas que os Estados Unidos tem um superávit negativo, um déficit, tá? Tá? Mas como é que você está vendo? Eu estou vendo aqui a cor no país, tá vendo? Olha, independente de olhar também a balança, tem a cor aqui. Olha o México, também a gente tem um déficit, tá? Não tão grande, o volume de exportação com o México não é grande, tá vendo? Por causa da circunferência, olha o tamanho. Então, só bater o olho
no globo que a gente vai perceber que os Estados Unidos, a China e a Argentina, que nós vamos ver agora também, tem uma balança boa, que é o nosso parceiro. A balança com a Argentina ela é favorável, embora ela é meio equilibrada, mas a gente exporta mais do que a gente importa para a Argentina. Tá? Nós temos também, pessoal, a balança com a Nigéria. Ó. Se vocês olharem no mapa da África, a Nigéria é o nosso principal parceiro. Não é um volume tão grande como os Estados Unidos, Argentina, México, Índia, Rússia, Coreia, Japão, mas é um bom parceiro. Depois nós temos a Europa, tá? Então na Europa aqui a gente vai ver que são vários países da Europa. Vai falar, professor, mas como que a gente vai saber se da Europa é favorável ou desfavorável? É só olhar pela cor. Olha aqui, ó. Nós temos o maior predomínio aqui é laranja. Então a nossa balança com a Europa é desfavorável, sim. Ó. Pode ver, ó, o que predomina é a cor laranja na Europa. Então a gente tem, pode ser que individualmente tem um país ou outro aqui que a gente leve vantagem, mas no geral com a Europa o mercado é deficitário. Né? O Brasil teria que vender mais produtos, ter uma relação comercial melhor com a Europa para melhorar essa balança. Tá? Olha na Ásia então, a Rússia, a Coreia do Sul e o Japão e a China. Então, o melhor parceiro nosso é a China, tá? tanto na Ásia como no mundo todo. Beleza? Então, feito isso, a gente tem uma noção legal do mercado. Vocês entenderam? Não entenderam? Retorna depois do vídeo, dá uma observada novamente, observa o mapa direitinho. Nós vamos fazer agora algumas atividades, 4 questõezinhas aí desse mapa e vocês vão responder para mim, ok? Essa resposta pode ser mentalmente, tá? Primeira pergunta: há uma correspondência entre o título do mapa e os aspectos indicados na legenda? Justifique. Então vou dar um tempinho para vocês lerem a pergunta com calma, olhar no mapa e mentalmente formular a sua resposta. Depois nós vamos ver se vocês acertaram alguma coisa dessa resposta aí, ok? Então dá um tempinho, a gente volta daqui a pouquinho. A pergunta era: há correspondência entre o título do mapa e os aspectos indicados na legenda? Sim, tá? Isso é óbvio. Claro que tem uma correspondência. Tá? Os clientes correspondem aos principais mercados para os quais o Brasil exporta seus produtos, enquanto que os fornecedores correspondem aos principais mercados dos quais o Brasil importa produto. Cliente são aqueles que o Brasil vende, tá? E fornecedores são aqueles que o Brasil compra, que na verdade é mais ou menos a mesma coisa, tá? Só que o que vai acontecer? Pelo nível da balança, você vai ter uma noção de quem é fornecedor e quem é cliente. Tá? Então, por exemplo, se o Brasil ele vende mais para a China, ele passa a ser um cliente, embora ele seja fornecedor, mas o domínio do Brasil em relação à China é como cliente. Com os Estados Unidos, por exemplo, o Brasil ele mais importa do que ele exporta, então ele é fornecedor. Tudo bem? Vamos para uma outra pergunta. Analisando o mapa, identifique com quais países do mundo o Brasil mantém intensas relações comerciais. A gente volta daqui a pouquinho também.
Analisando o mapa, identifique com quais países do mundo o Brasil mantém intensas relações comerciais. Então, o que deu para ver lá, se vocês acertarem pelo menos 4 do que está aqui, está ótimo. Então, vocês analisaram bem. Vamos ver lá? Estados Unidos, Argentina, México, países europeus, Japão e China. Tá vendo? E nós temos também uma intensa relação comercial grande com a Nigéria. Antes disso, um tempinho para vocês darem um print nas 2 questões que nós fizemos agora, tá? Então aproveite e dá um print aí para a gente poder, para vocês poderem estudar depois. Terceira pergunta. Observe o mapa, as circunferências nos Estados Unidos e na China, tá vendo? Olha aqui, ó, circunferência nos Estados Unidos e na China. Ó, Estados Unidos e China, por exemplo. O que você pode concluir a respeito da participação desses países no comércio exterior brasileiro? Tempinho para vocês responderem e a gente volta. Observando no mapa as semicircunferências nos Estados Unidos e China, por exemplo, o que você pode concluir a respeito da participação desses países no comércio exterior brasileiro? São dos principais, né? Eles têm a maior parte da participação no comércio, gente, é Estados Unidos e China. Tá? Você pode ver com destaque as exportações para a China, já que a Nigéria é um país de importação em grande volume para o Brasil. Então eu citei também aí um exemplo da Nigéria na África, porque o Brasil compra muito dela, em grande volume na compra. Não supera de maneira nenhuma Estados Unidos e China, tá? Mas também a Nigéria é um parceiro futurista aí para o Brasil. Vamos lá, essa é a última. Compare o mapa e as tabelas e responda. Quais foram os 4 países que mais exportaram para o Brasil em 2012? Tá fácil essa, hein? Tá bem fácil. Vamos lá. Questões, 3 países, pessoal. Tenho certeza que a maioria de vocês acertaram. Vocês não acertaram, mas também não são obrigados a acertar, porque ele estava bem escondidinho lá na Europa. Tá? Então depois vocês podem dar uma olhada num mapa com o nome dos países, num mapa mundo político, né? E
vocês vão perceber ele escondidinho lá, tá? Então, os três que vocês, eu tenho certeza que vocês acertaram: China, Estados Unidos e Argentina. E provavelmente vocês devem ter colocado o México ali, ou a Nigéria, ou então o Japão, a Coreia do Sul, tá? Mas o quarto parceiro ali é a Alemanha, tá? Então, a Alemanha, ela tem um volume grande de exportação com o Brasil, tá? Então, é China, Estados Unidos, Argentina e Alemanha. Ah, mas está errado a minha questão, professor? Ok, não, porque vocês não tinham todos os nomes e o tempo que a gente deixa para vocês analisarem mentalmente, não dá tempo de ver tudo. Então, mas se vocês citaram pelo menos os três primeiros aí, China, Estados Unidos e Argentina, está correto, tá bom? Mudar de novo para esse slide aqui, eu vou dar um tempinho, vocês printam a tela, tá? E a gente passa para a nossa última parte da aula. Ok? Vamos lá para a nossa última parte. Nós temos um texto aí que é da rodada de Doha, tá, pessoal? Essa rodada de Doha, ela ocorreu logo após os atentados, né, ao ataque das Torres Gêmeas em 11 de setembro lá nos Estados Unidos. Então, o que aconteceu? Com medo, com os países ricos, né, os países de ponta, com medo de receberem ou terem mais ataques, eles fizeram um monte de restrições ao comércio do mundo. Então, o que aconteceu? Muitas balanças, principalmente da África, algumas da Ásia, caíram em relação à compra e venda, porque eles começaram a taxar, principalmente nos produtos agrícolas, taxas muito altas. E praticamente a produção desses países, por exemplo, os Estados Unidos e a Europa, que eram um dos primeiros compradores da África, por exemplo, em produtos agrícolas, tá, minerais ou agrícolas, com essas taxas altas, ficava inviável para esses países venderem, né, pessoal? Então a rodada ela foi criada em 2001, tá? O objetivo de discutir as barreiras comerciais entre países em meio à crise, tá? E tentar melhorar, né, resultados que já tinham sido alcançados antes, né, na rodada do Uruguai, por exemplo, para que eles não perdessem tanto, porque os países que dependem muito dos seus produtos de venda para crescer a economia e esses países não compram, a tendência desses países é ficarem mais pobres, né? Então, isso aí ocorreu justamente por medo mesmo de outros ataques. Então, por isso que ficou conhecido como a rodada de Doha. Tá? É, seria uma gradual redução dos subsídios. Tá? E quem liderou isso foi o Brasil e a Índia. Tá? Eram representados pelo G20. Brasil e Índia lideraram essa mediação entre países de pontas com países pobres, né? Países subdesenvolvimento. Enquanto a Europa e os Estados Unidos se opunham a fazer concessões, as nações do G20 exigiam cortes e subsídios agrícolas. Lógico, estava muito alto. Né? Olha aqui, ó. O pacote apresentado pela União Europeia se comprometia a reduzir 80% dos subsídios. Tá? Então, eles iam perder muito, eles iam ter 20% só de ganho. Seria muito pouco. Tá? E ao limitar o incentivo para 36 bilhões ao ano, enquanto os Estados Unidos propuseram diminuição de 36. Os Estados Unidos foi um pouquinho mais modesto aí, né? Mas mesmo assim era muita coisa. Tá? Até porque o poder na economia desses países, que é a nível primário, não é tão forte em negociação como quando você negocia um produto de alta tecnologia. Lógico, um mercado tecnológico ele tem muito mais valor que um mercado mineral, lógico, com exceção do petróleo, do ouro, né? Ele vai ter um mercado muito menor de poder frente a outros tipos de produtos numa balança comercial, tá? Ou nessas transações comerciais entre países aí. Tá? Apesar do esforço do Brasil e da Austrália também para coordenar o acordo entre países, Estados Unidos e o bloco encabeçado por China e Índia divergiam sobre o direito às salvaguardas agrícolas especiais dos países em desenvolvimento. Então, no próprio grupo mesmo, tinha países que eram meio contrário. Né? Então, agora a China, embora a Índia estivesse ao lado para tentar amenizar, nem tudo também a Índia concordava. Tá?
cada vez que houver um surto de importação de determinado produto, os governos poderão elevar as taxas financeiras. Tá? Então, para esta pátria ia ficar complicado para eles, ia ficar difícil de negociar. Tá? Nenhum dos lados, pessoal, cedeu e as discussões foram encerradas. Na verdade, essas discussões elas foram até 2008, foram 7 anos. Só a partir de 2008 que o mercado voltou a girar, independentemente de qualquer crise. Esse texto vai estar na atividade para vocês. Se vocês quiserem fazer uma pesquisa desse texto da rodada de Doha na internet, para vocês se interagirem melhor, pode ser também. Tá? Próximo agora, pessoal, eu vou deixar 2 perguntas e 2 respostas para vocês, tá? Que é desse Tratado de Doha. É estilo de uma conclusão. Tá? Então, a agenda de Doha, o que era? Era uma tentativa de diminuir as barreiras comerciais e alavancar o comércio internacional, especialmente dos países emergentes. Conforme apontado no texto, quais foram os principais impedimentos que inviabilizaram acordos nas negociações da rodada de Doha entre 2001 e julho de 2008? Olha o que eu falei. Isso aí durou 7 anos, tá? Foi até 2008. E um dos empecilhos, né? Ou impedimentos aí foi a manutenção dos subsídios agrícolas e divergências com relações e mecanismos de salvaguarda. Pessoal, essa pesquisa que eu acabei de colocar aí para vocês, vocês podem fazer via Word, deixa salvo com vocês vão utilizar essa pesquisa para fazer as atividades, tá ok? Se quiser também dar um print na pesquisa de vocês, deixar no celular ou no seu computador ou notebook, fica a critério. Vocês utilizarão essa pesquisa do IBAS nas atividades depois que eu vou estar postando aqui no Google Sala de Aula, tá bom? Abraço, até lá, até mais.